Boa noite, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Boa noite. Ô, boa noite falso do inferno, né? Boa noite, gente. Pra quem já tava aí, quem não tá, quem foi chegando. Boa noite. Oi, Priscila. Nossa, chegou agora, Priscila. Não, tem quase 15 minutos, professor. Né? Tô aqui Pessoal, tomando cadeira. é isso aí. Pessoal, então vamos lá. Vamos dar início hoje, assim, até para não tomar muito tempo de vocês. E, né, deixar cestar aí da melhor maneira possível, né? Como eu havia dito, a maioria dos materiais que nós tínhamos aí nessas últimas 3 semanas que ficamos em haver, eu consolidei em 2 materiais, tá? Onde eles vão compor tudo. Não se assustem se algum desses materiais tiver alguma coisa que a gente viu no semestre passado. Afinal de contas, como eu já falei para vocês, as ferramentas de RH, né, de análise de desempenho, elas são utilizadas em diversos pontos do RH. Nunca só para medir um ou outro ponto, né? Tá passando um helicóptero aqui. Tá atrapalhando aí o áudio ou não? Não tá, não. Não, então tá ótimo. Então, eu consolidei então algumas ferramentas, talvez aí vocês já tenham visto em alguma análise ou alguma coisa que a gente já tenha feito, mas fiquem tranquilos que fazem parte aí dentro do nosso contexto, tá? Como eu já disse, a aula vai ser gravada, vou disponibilizar no YouTube depois, vou deixar uma atividade para vocês lá também, há necessidade disso, tá? Para constar aí a presença dos alunos e do professor. E a gente vai seguindo. Fiquem à vontade para fazerem qualquer pergunta no decorrer aí da aula, tá? Levantem a mão ou entrem com áudio. Para mim eu não tenho muita frescura com relação a isso não, tá? E qualquer situação aí a gente vai se autocomunicando, tá ok? Aos que forem entrando, automaticamente eu vou dando a liberação. E a gente inicia aqui com o nosso primeiro material. Nossa, Denise, como você está linda nessa foto. Do nada. Obrigada, Liberty. Tava tomando uma cervejinha nesse dia, hein? Já tava alegre. Olha só. Conseguem acompanhar o material? Sim. Opa, entrou aqui, ó. Rotatividade sexual e absenteísmo, hein? Perfeito. Quando todos estiverem ok aí, a gente já dá início. Bom, seguindo então. Rotatividade. Nossa, gente, a Denise tá tipo cowboy nessa foto, gente. Livre para de beber cerveja, presta atenção. Ela tava lá no amarelinho, Ribeirão. Eu acho que tava, hein, gente? Na boa. Não, gente, eu tava numa chácara. Olha só para fazer inveja. Vamos lá, pessoal, absenteísmo então. A gente já ouviu algumas vezes, né, esse termo. O absenteísmo, na verdade, é uma palavra de origem francesa, como a gente está vendo aí, né? Absenteísmo significa assiduidade no trabalho, foi utilizada muito aí no período pré-colonial, né? Quando as pessoas deixavam as fazendas para ir para a cidade e automaticamente, a partir da Segunda Guerra Mundial aí, Revolução Industrial, se adotou, né, esse mesmo termo aí para o abandono ou não participação eletiva do funcionário aí dentro da frente de trabalho. Lembrando que naquela época, né, 1940, 1950 aí, a relação funcionário e empresa era uma relação bem diferente da que nós temos hoje, né? Então, uma situação de absenteísmo ou simplesmente falta no trabalho automaticamente podia gerar a dispensa desse funcionário e recolocação de um outro, né? Sem nenhuma, obviamente, lei trabalhista aí que pudesse sustentar ou ajudar, né? Então, consequentemente, a partir da evolução dos processos e da gestão de recursos humanos, aí o absenteísmo ele se tornou aceitável frente a algumas situações, né, as quais que a gente vai conseguir verificar um pouco mais à frente. A Organização Internacional de Trabalho ela determina então que o absenteísmo seja como o período de ausência
laboral que se aceita como atribuição à incapacidade do indivíduo. Então, ou seja, resumindo esse termo, qualquer período que você se ausente, né, do seu processo laboral, ou seja, do seu trabalho, que lhe deixe incapacitado momentaneamente para esse trabalho, desde que ele seja comprovado ou aceito pela sua chefia, ele acaba sendo aceito e atribuído dentro desse processo e algumas vezes se torna até reembolsável, vamos dizer assim, né? Salvo situação de afastamento por gravidez ou, obviamente, afastamento aí por prisão ou algo nesse sentido aí que impossibilite um longo período, né, de faltas aí ao trabalho, tá ok? Os tipos de absenteísmo que nós podemos encontrar, né? De acordo com o Kik, nós temos aqui o absenteísmo voluntário. Refere-se à ausência do funcionário por motivos particulares, não justificados por doença e sem amparo legal. Ou seja, aquele dia que de repente nós tivemos lá alguma situação interna, que não há como ter nenhum tipo de comprovação com relação a essa situação, né, e nenhum documento que possa ser expedido, mas que determinadamente, né, o empregador ele possa conceder. Exemplo, você de repente seu filho teve febre e você teve que se ausentar parcialmente ou na totalidade daquele dia e você comunica isso ao seu empregador. Geralmente a gente até consegue um atestado de acompanhante, mas mesmo assim o atestado de acompanhante só tem validade 2 vezes por ano, né? Então, as demais aí vai do bom senso, na verdade, do funcionário e do empregador aí o aceite dele ou não com relação a essa terminologia. Temos o absenteísmo compulsório, né? Corresponde à ausência do trabalhador mesmo que ele não deseje, né? Ou prisão, doença, acidente, suspensão, alguma situação que ele não esteja necessariamente com a vontade ou de acordo frente a essa ausência por algum motivo maior, né? A grande maioria desses casos também pode ser aí legalmente amparado por alguma situação, outros mais aceitos, outros não. Vai depender um pouco aí, né, de como isso é visto pelo empregador e de qual tipo de documentação que você tem para o comprobatório, né? Como a gente já falou, a suspensão, por exemplo, não é obviamente um ato voluntariado do empregado, mas por necessidade, né, do empregador, ao qual ele realmente não vai querer a presença do funcionário frente àqueles dias. No caso de uma prisão, obviamente, se torna uma situação involuntária do empregador ter o aceite ou não, e qualquer outro motivo aí que me impeça de chegar no trabalho aí também é considerado aí dentro dessa questão, tá? O absenteísmo legal envolve faltas que são amparadas pela lei, né? Também são chamadas as faltas justificáveis. Licença maternidade, paternidade, licença morte, doação de sangue, serviço militar, entre outros aí, né? São aqui todos esses aí com amparo legal para o desenvolvimento e atribuição. Absenteísmo por patologia profissional. Desrespeito por faltas de doenças profissionais ou ausências por acidente de trabalho. Então, qualquer uma situação dentro, né, que aconteça dentro do trabalho de ordem que corresponda, né, ou que ataque de alguma maneira a saúde do funcionário, comprometa a saúde do funcionário de alguma maneira, ela se torna aí uma patologia profissional. Muitas vezes, né, muitas vezes a gente sabe que pode chegar a correr até algum processo se não for bem direcionado e bem justificado aí pelo empregador também, né? E temos o absenteísmo por doença, que como já Paulo diz, qualquer doença, né, ou procedimento médico aí que acabe te afastando, né, durante um período aí mais curto ou mais longo, quanto mais longo aí, podendo chegar até o INSS ou algo nesse sentido, ok? Deixa eu só fazer um ajuste aqui, pessoal, só um minutinho.
E agora, retornou? Retornou? Sim. Retornou? Ótimo. Sim, agora voltou. No meu não tá aparecendo. No meu tá aparecendo classificação de absenteísmo. Deixa eu dar mais uns 2 segundinhos. Talvez aí por conta da internet ainda alguns não consigam rever. Tá? Agora apareceu. Apareceu? Maravilha. Então vamos lá dando continuidade, tá? Dentro das classificações do absenteísmo que nós vimos acima, nós podemos... Não, só pra Luísa. Oi? A gente pegou? Foi aí? Foi, agora pra mim tá aparecendo. Alguém não está aparecendo alguma coisa? Bom, se ninguém a gente vai seguindo então, tá? Obrigado aí pela paciência. Dentro das classificações que nós vimos acima, então, Köppen em 92, ele distinguiu, na verdade, 2 categorias para todas aquelas classificações. Aquelas que são chamadas causas intrínsecas, ou seja, aquelas que o trabalho são controláveis, né? Que refletem algum tipo de insatisfação do próprio colaborador, ou aquelas que são extrínsecas, ou seja, aquelas que alguma coisa ambiental, né? Alguma situação fora do contexto profissional que possa ter gerado, né, a insatisfação daquele funcionário para que ele tivesse se afastado dentro daquele período. Então, dentro do intrínseca, a gente tem ali os intraorganizacionais. Insatisfação do trabalho, falta de liderança e supervisão, antiguidade, quebra de coesão do grupo, tratamento injusto, idade, enfim, qualquer coisa que acaba segregando, né? Ou agrupando de alguma forma esse funcionário, que ele se torna um pouco isolado ou se sinta sozinho, o que traz a insatisfação com o ambiente, né, organizacional que ele está inserido. Quanto às extra-organizacionais, a gente tem ali doenças em gerais, lesão por acidente, alcoolismo, problema com transporte, problemas domésticos ou até mesmo com relação ao sexo, né? A gente sabe que as meninas têm lá os seus dias lá na administração e às vezes algumas acabam tendo aí algum tipo de sequela, muita dor de cabeça, enjoo, enfim, alguma coisa nesse sentido, e às vezes é tão forte que acaba afastando também dentro desse período, né? E obviamente são todas essas situações que só fogem do controle das pessoas, elas estando bem ou não com o clima organizacional estabelecido, certo? Nesses gráficos seguintes, a gente vai mostrar um pouquinho de qual que é a influência, né, de alguns desses itens que geram absenteísmo. No primeiro aqui, a gente está falando de estilo de liderança, tá? Então, a gente pode ver que cada barra tem um estilo que a gente até já comentou na aula passada. Autoritário, democrático e liberal. O amarelinho quer dizer que as pessoas consideram ótimo. O central, bom. E o último, ruim. Vocês sabem que eu sou daltônico, então não sei que cor que são essas daqui, tá bom? E ninguém dê risada, senão eu tiro o ponto. Dentro do sistema autoritário, vocês podem perceber que 25% consideram ruim, 75% consideram bom, mas ninguém considera ótimo, né? De alguma maneira, eles entendem que esse clima, né, mais pesado, mais autoritário, acaba sendo interessante. Porém, 25% da equipe acha muito ruim. E são nesses 25% que estão concentrados aqueles que podem vir aí a praticar o absenteísmo ou até mesmo o abandono, né, da função. Não necessariamente é um abandono de emprego, né, mas acaba se desligando por conta aí do estilo de liderança desse profissional, né, ou desse gestor. Quando ele é democrático, a gente já percebe que automaticamente aumenta o nível de bom, aí já existe um pequeno nível de ótimo e reduz o nível de insatisfação do ruim. O que traz aí ainda mais, né, uma evidência que esse estilo de liderança, ele além de se tornar mais popular,
reduz drasticamente a possibilidade de saída, né, ou até mesmo de falta pelo funcionário. E nós temos depois o terceiro, que é o lei-fés, né, que é o chamado liberal. Obviamente, ninguém vai achar ruim e a grande maioria vai achar ótimo, porque fica, né, naquela situação em que praticamente você faz o que você quer. Falando em gestão, não falando em RH, tá? Falando em gestão administrativa, o liberal é péssimo, né, para a condução dos negócios. Deixa muito rastro, né, negativo com relação ao desempenho. Porém, quando a gente fala no processo de avaliação de recursos humanos, a gente vê que realmente é o mais aceito, justamente porque as pessoas ficam num grande processo de comodidade, né? Elas têm lá os seus períodos, suas metas, e devem ser alcançados, mas elas estipulam como isso deve acontecer. No gráfico seguinte, a gente vê doença versus clima organizacional, seguindo mais ou menos a mesma métrica, só que agora, em vez de satisfação, a gente vê número de vezes que as pessoas faltam. Então, quando a gente tem uma situação ali, né, mais prioritária, né, uma doença um pouco mais grave, você percebe que a taxa de absenteísmo, né, ela acaba se tornando aí também bem abrupta, né? Cerca aí de 60% das pessoas faltam uma vez e apenas 40% que não faltam nenhuma vez, né? Quando você vai para uma situação um pouco mais apaziguante, a gente já tem aí também, quando é um pouco menos pior, vamos dizer assim, né? A questão de doença, você tem um cenário um pouco diferente. 42% falta pelo menos uma vez e 3% já faltam 2 vezes consecutivas, né? E no terceiro, se você tem uma situação ali que não haja muita situação de doença ou não seja nada grave, 20% falta pelo menos uma vez, mas você não tem nenhuma falta, né, com relação. Quando eu falo em doença, neste caso com relação ao clima organizacional, a gente está falando das doenças que são ocasionadas pela localidade de trabalho, tá? Ou seja, aquelas relações intrínsecas, né, que ocorrem dentro da empresa, como, por exemplo, síndrome de burnout, algum acidente de trabalho, alguma situação, de repente, de estresse que leva a alguma crise de ansiedade ou algo nesse sentido, tá? Tranquilo até aqui? Posso seguir? Pode sim. Por mim pode. Ótimo. Por mim também. Maravilha. E aí agora nós temos aí algumas causas que não são médicas, mas que também levam ao absenteísmo, né? Que também são geradas aí pelo clima organizacional. Quando você tem um clima organizacional mais favorável, você tem aí uma taxa de comprometimento maior, a eficácia maior, motivação, interesse, desempenho, até o desenvolvimento da qualidade dos produtos é mais perceptível, né? Porque gera entusiasmo. Agora, se o clima for ruim, automaticamente você tem uma alta rotatividade de funcionários, né? Realmente aí é a saída, né? Desligamento desses funcionários, aumenta a taxa de absenteísmo, queda de produtividade, desperdício, desinteresse, com certeza desmotivação e outras situações aí, né? Podem até ocorrer greves aí, algum tipo de sabotagem, né, dos próprios funcionários. Sabotagem me faz lembrar uma situação que aconteceu comigo, na Ambev, né? Eu sempre gosto de falar, né? Porque eu sempre falei que na Ambev naquele período, né, era extremamente complexo, né? Não tinha essa questão de muito de assédio moral, e enfim. E eu lembro que teve um dia que a gente estava tão revoltado com as metas, era uma virada de mês, eu e 3 vendedores, nós decidimos fazer uma sabotagem com a empresa naquele dia. Olha que situação, gente. Moleque é uma porcaria, né? Decidimos passar o dia e não vender nada. Nada. Tá bom. Lembrando que cada vendedor tinha em média 40 visitas, né? Passamos o dia num bar, discutindo, falando mal da empresa, falando mal da supervisão. Nossa, né? Aquela revolta total. A gente tinha que retornar por volta das 16 horas. Quando deu mais ou menos 14 horas, um dos vendedores recebeu uma ligação de um cliente e aí ele saiu de lá falando: não, eu só vou atender esse cliente porque esse cara aqui é gente boa, né? Eu só não vou atender ele por consideração a ele, mas não vou atender mais ninguém.
E aí, cara, eu e o outro rapaz olhamos um na cara do outro e falamos, meu, isso não vai dar certo, né? O que a gente fez? Acabamos saindo todo mundo e indo correndo fazer rota. Ou seja, o que era para ser feito em 8 horas, a gente teve que fazer em 2. No final das contas, no final do dia, todo mundo acabou trazendo a meta, né? Então foi uma sabotagem que não deu certo. Uma rebeldia sem causa completamente, né? Mas que pode gerar. Por que eu dei esse exemplo? Porque realmente a gente estava muito satisfeito com o clima que nós estávamos vivendo naquele momento. Uma pressão muito grande, a nossa chefia não era direta, né? Ela não ajudava a gente no contexto do trabalho. E no final das contas ainda fizeram uma alteração de meta pra gente que era praticamente absurda dentro daquele contexto, né? Então pode ocorrer sim dentro das empresas, né? Em situações mais comuns, de repente um profissional aí pode, aliás, nem dá para chamar de profissional, né? Mas essa pessoa de repente pode causar um defeito em algum equipamento ou algo nesse sentido aí também, tá? Existem algumas métricas, né, assim, que são utilizadas. Na verdade, esse gráfico aqui, ele é mais assim ilustrativo, tá? Só para a gente ter mais ou menos uma ideia. Aqui tá tá as consultas médicas odontológicas anuais referentes a faltas entre homens e mulheres e está estabelecido entre faixas etárias, né? Então, cada faixa dessa mais ou menos diz quanto, né, de acordo com a idade, você tem falta no trabalho com relação ao processo odontológico. Então, ali o que é considerado normal, entre 18 aos 45 anos, o homem geralmente, dentro desse intervalo de tempo, ele falta de 4 vezes, praticamente 4 vezes, e a mulher 5 dentro desse período. Quando é abaixo dos 18 anos e acima dos 45, a média são 6 vezes. Né? Abaixo dos 18 é aquela formação, né? O restante da formação da cadeia óssea. E acima dos 45, obviamente, é a perda, né, da cadeia óssea. Quando você tem a pré-absenta, né, são aquelas onde estipulam, né, um período maior de absenteísmo com relação. Dentro das mesmas faixas etárias. Então a gente olha, de 18 aos 45, fica entre 4 e 7 faltas. E as mulheres igual, entre 4 e 7 faltas. Quando a gente fala abaixo de 18 ou acima de 45, olha como assim já descola absurdamente. Entre 6 e 8 nas duas situações. E quando a gente consolida isso, né, na absenta contumaz, ou seja, é aquela que realmente existe como eu posso dizer, uma intenção da falta, né? Ou seja, aquele funcionário que ele já planeja, né, aquela falta dentro daquele determinado processo. Abaixo, entre os 18 e os 45, sempre vai ser maior do que 7 faltas. E abaixo dos 18 e acima dos 45, sempre vai ser maior do que 8 faltas, né? Então mostra, né, as cadeias, né, de trocas quando existe algum tipo de problema na organização, na gestão ou algo diretamente no controle que leva essas pessoas a terem um absenteísmo maior do que necessariamente. É claro que a gente pegou aqui um contexto odontológico, né? Porque é o tipo de falta que, assim, você não tem tantas faltas no ano, porque, imagina, ninguém vai arrancar dente todo mês, né? Ninguém faz tratamento dentário todo mês, por 2 motivos. Primeiro, que ninguém aguentaria. Segundo, porque o custo é muito alto, né? Então, ficaria muito na cara a pessoa faltar uma vez por mês para fazer tratamento, levando em consideração o custo do tratamento odontológico. E aí vem a pergunta, né? Por que a gente deve controlar, né? Quais os impactos que a empresa, os trabalhadores têm com relação, e a sociedade também tem com relação, né, a esse processo que a gente deve controlar? Bom, primeiro, para isso a gente tem que entender que precisamos criar algumas rotinas para que isso não aconteça, né? Criar uma rotina de entrega de atestados, divulgando sempre na empresa, elaborar planilhas de controle, fazendo o gerenciamento desses dados, gerar estatísticas, né, desses dados, para entender se é algo que está acontecendo propositalmente, se é algo que está acontecendo eventualmente e por quais setores, quais situações, né? É mais por setores intrínsecos, é mais por setores externos, enfim, né? Até para que você possa ter o gerenciamento, né? E analisar também os CIDs, né? O CID é o Código Internacional de Doenças, dos atestados, entendendo se realmente, né,
A pessoa geralmente vai num dia, né? Já peguei situações dessa, né? A pessoa vai num dia, traz um atestado de dor de barriga e volta no dia seguinte no médico e pega um atestado de gripe. São coisas incongruentes, obviamente, né? Que cabem aí à empresa fazer uma investigação. Porque, né, não, necessariamente não tem correlação um CID com o outro, né? E quando existe muitos CIDs repetidos, né, obviamente tem toda aquela situação. Extrapolou os 14 dias, acaba indo para a caixa, né? Por conta aí da diversidade das faltas pelo mesmo CID sendo adequado. Aplicar fórmulas, né, de mensuramento desse impacto, a gente vai ver um pouco isso à frente. E analisar indicadores de saúde populacional, né? Assistidas aí com a prospecção e de adoecimento ou da taxa da população ou por taxa da população interna da empresa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então só abrir o áudio aí sem querer, sem problema nenhum, tá? Dando continuidade no nosso processo. Temos aí a rotina, né? Aqui você já tem toda a taxa de conhecimento, mas só para a gente repassar, né? Os atestados têm que ser entregues com até 48 horas da data de admissão, por profissionais habilitados, né? Os médicos e dentistas. O atestado tem que ter o CID correto com relação ao que está sentindo. Tem que constar assinatura e carimbo legível, obviamente, né? E com os dados completos de quem está sendo atestado. E, obviamente, ele está com mais de 5 dias, com 5 dias de abono, deve comparecer ao serviço médico aí da própria empresa para estar verificando, né, a possibilidade de assiduidade e continuidade aí na função dentro do processo profissional. Tranquilo até aqui? Sim. Alguma pergunta? Pode perguntar. Em relação à veracidade do atestado, lá onde eu trabalho, apareceu uma aprendiz que ela deu vários atestados, assim, um atrás do outro. Só que aí a gente foi, quando pegou esses atestados para verificar a data do dia que ela tinha faltado, o dia que ela tinha trazido atestado, dava para ver que tinha sido rasurado. Tem como a gente provar isso, contestar na frente do colaborador ou não? Tem que ter uma investigação primeiro. O correto é que a empresa ela faça uma investigação, tá? Em que sentido essa investigação? Vocês podem, o RH ele entra em contato com aquele atendimento, né? Hoje em dia, todo atendimento médico, salvo situações regionais, né? Mas todo atendimento médico ele tem algum tipo de registro digital, né? Se for no hospital, o registro vai estar lá. Se for, por exemplo, numa consulta particular, vamos dizer que de repente é um médico muito antigo que ele não utiliza nenhum meio digital de armazenamento. Muito difícil isso, tá? Olha, eu não sei falar se existe algum consultório médico ou dentista que não tenha o controle que seja feito naquelas agendinhas, vamos dizer assim, né? Existe, amor? Ah, é verdade. Minha esposa aqui tá falando que existe. E ela tá falando, é pediatra da minha sobrinha. Doutora Danor, tem mais de 50 anos, né? De profissão, né? Tem mais de 50 anos de profissão. Realmente, ele não tem computador e tudo na agendinha. Bom, enfim. Seja na agenda, né? Mas na grande maioria não tem essa situação como problema. Você tem que primeiro entrar em contato com o serviço médico que foi solicitado. Verificar se ele tem algum registro de dia e horário que esse funcionário foi. Se caso tiver divergência com o atestado que foi atribuído à sua empresa, você tem que pedir um relatório. Se for digital, ele te manda por e-mail, né? Aonde ele, com a assinatura do médico e carimbo dele, do registro médico dele, ele conteste que aquele atestado naquela data não foi emitido por ele. E aí você pode entrar com um processo administrativo contra o seu funcionário. Aí vai depender de como funciona o regime interno da sua empresa, né? Se ela aceita alguma conivência com relação a isso, ela pode dar uma advertência, pode dar uma suspensão, né? Se caso não houver conivência, mas não houver a necessidade de desligamento, ela pode suspender ou não remunerar o funcionário nesses dias, tá?
Aí tem que ser conversado, obviamente, verificar qual que é esqueci o nome, do sindicato. A convenção sindical. Precisa ver, porque aí depende também de cada categoria, tá? E a partir dos processos um pouco mais contundentes, vamos chamar assim, verificar junto com a área de recursos humanos e o jurídico o que deve ser feito aí para o desligamento desse funcionário. Tá bom? Entendido, obrigada. Imagina. Mais alguém? Seguimos. Então, dentro dessa situação, nós temos aí algumas ferramentas de controle das taxas de absenteísmo, né? Primeira delas, nós temos a taxa de frequência, né? Nós pegamos aí o número de licença no período, tá? Esse período pode ser o mensal, trimestral, semestral, anual, deca-anual, enfim. Obviamente que quanto maior o período, né, de alocação desses dados, menos efetivo é o seu controle dessa ferramenta, né? Então, se você tiver condições de aferir isso mensalmente ou trimestralmente, na minha opinião, são os dois melhores períodos para que isso seja feito. Você vai pegar o número de licenças do período e dividir pelo número de empregados dentro desse mesmo período, né? E aí você vai ter aí multiplica por 100 e você vai ter aí um percentual de frequência adquirida, né, desses funcionários. Tanto de absente quanto de frequência realmente em trabalho. Tem a taxa de duração ou de gravidade. É o número de dias perdidos por licença no período, também dividido pelo número médio de empregados no mesmo período. Por que número médio? Tá? A gente tem que lembrar que durante o mês podem ter diversas entradas e saídas, né? Geralmente existem novas contratações para posições que já existem, posições que estão sendo agregadas, e existe também o desligamento. Então você vai fazer uma média, né, da vinculação desses empregados que saíram e entraram para você poder designar esse cálculo, tá bom? Também compreendendo aí um período que foi estabelecido, o mês, trimestral, o anual, né? Você pega todas as licenças aí e acaba verificando aí essa divisão desse mesmo, vai ter vezes 100, vai ter o percentual de cada uma delas. Proporção de tempo perdido, mesma coisa. Número de trabalho de dias perdidos por licença no período dividido por número de dias programados de trabalho no período, né? Aí a gente já tem aí uma média um pouco diferente, né? A ideia é verificar qual que é a perda para a organização com relação ao que era expectativa de dias trabalhados versus os dias que não foram trabalhados, né, por esse colaborador também, e assim entender qual que foi a taxa de prejuízo, né, com relação para a organização. Essa taxa, na verdade as três, né, tem que ser bem efetivas e devem ser controladas, porque cada uma delas diz muito a respeito de como está o andamento do processo dentro da sua organização, né? A taxa de frequência, ela vai verificar se o empregado ele é assíduo dentro desse processo ou não. A taxa de gravidade mostra se ele geralmente costuma ficar longos períodos afastado ou não, o que vai gerar um descontrole das metas e do processo organizacional da sua empresa. E a proporção de tempo perdido, obviamente, é o período que se torna a menor de produção prospectado pela sua organização. O que eu estou querendo dizer com isso? Sabe quando chega o calendário acadêmico da faculdade para vocês? Então chega lá, que nós temos lá do dia 1º de agosto até o dia 31 de dezembro. Aí dias efetivos de aula. Nós teremos a partir, vou dar um exemplo aqui só para a gente brincar. Do dia 25 de agosto até o dia 23 de dezembro. Então, peraí. Daquele período maior, a gente já reduziu o período de aula. Dentro desses períodos, a gente vai descontar os sábados e os domingos. Dentro desse período, a gente vai descontar os feriados. Se houver alongamento, né? Assim, quando a gente tem prolongamento do feriado, ou seja, como aconteceu na semana anterior, feriado na quinta e emendou a sexta, a gente vai abater nos dias que não terá produtividade, ou seja, os dias que não terá aula. Esses dias que efetivamente terão aulas são os dias que a organização ENAL tem para aproveitar suas horas de trabalho e desenvolver
o seu processo acadêmico. Imaginamos, então, que tenha 80 dias letivos dentro desse período, né? Dias que são utilizáveis e produtivos para as aulas, versus 3 horas de aula. Então, eu estou dizendo que o semestre de aula da ENAU tem aproximadamente 280 horas de aula a serem atribuídas, a qual ela tem que passar a programação para o MEC, né? Isso é até para a validação do curso, enfim, tudo mais. O mesmo acontece nas organizações. Você tem lá a taxa de dias úteis trabalháveis, se não for uma empresa que trabalha 7 por 24, ou seja, 24 horas por 7 dias da semana, enfim, e ela vai ter esse cálculo também com relação ao período perdido de trabalho. Esse período perdido corresponde a um X faturamento, a uma X produção que ela dificilmente vai conseguir recuperar ao longo dos demais dias. Se for possível a recuperação, ela vai ter que fracionar esse dia ou esses dias perdidos nos próximos dias, aumentando as metas diárias, obviamente, para tentar recompor esse processo. Tranquilo? Deu para entender? Deu. Mesmo? Sim. Então tá bom, tô confiando em vocês, hein? Mas fiquem tranquilos, não é o tipo de cálculo que eu vou pedir em avaliação ou trabalho, algo desse tipo não, tá? É mais Graças a Deus. é mais aí pra gente ter uma taxa de conhecimento mesmo, tá? Fala aí o que vai cair na prova. Oi? Fala pra gente o que vai cair na prova. Ó, bastante coisa que tem com relação a ferramentas de RH. Professor, Oi? esse cálculo que é feito do absenteísmo é feito só com atestados do dia inteiro? Então, aí depende da métrica que a tua organização utiliza, né? Você pode pegar e fracionar, né, esse processo. Lembra que lá naquele... Quer ver? Ó, vou voltar aqui nesse slide aqui, ó, das consultas odontológicas. Já tá disponível aí para você? Tá sim. Perfeito. Tá vendo ali que na faixa normal, entre 18 anos e 45 anos, homem tem 4,1 dias? É que tá bem pequeno aqui, professor. Eu não tô conseguindo abrir. Porque eu não consigo aumentar a tela. Senão eu aumentaria para você. Mas enfim, só para você entender. Tá mostrando que o homem ali ele tem 4,1 dias. Existe 0,1 dias durante o ano? Não, né? Ou você tem um dia de 24 horas ou você não tem. Então esse 0,1 muito provavelmente pode ser algumas horas que ele se ausentou do trabalho, entendeu? Declarações, né? Exatamente. Por exemplo, ele se ausentou no período da manhã. Se ele entra das 7 às 5 da tarde e depois ele entrou a 1 hora da tarde para fazer o segundo período, então ele teve o absenteísmo de 4 horas e não do dia completo, né? Aí depende de como a tua empresa faz esse cálculo, como eu mostrei aqui um pouco à frente, né? Você pode utilizar o cálculo com relação, na verdade, ao tempo perdido por dias. Ah, professor, mas como que eu faço esse cálculo por horas? Simples. Você pega o número de dias e multiplica pelo número de horas úteis que a tua organização produz. Por exemplo, o escritório ele trabalha 8 horas por dia. Então você vai pegar a quantidade de dias vezes 8 horas. Exemplo, se você tem 100 dias de trabalho no ano e você trabalha 8 horas por dia, que são aproveitáveis, você tem automaticamente 800 horas de trabalho. Se você tem uma empresa que trabalha 24 horas por dia, você vai fazer o fracionário dentro desse período de trabalho também. Deu para ficar claro? Sim. Tá? Aí depende de como você quer fazer esse controle, tá? Para você ter aí um número mais aproximado possível. Porque como você mesmo falou, nem todo absenteísmo ele é para o dia todo, né?
às vezes a pessoa se ausenta por um determinado momento de trabalho. Então ele não deixou de frequentar, né? Como está ali em cima, não é uma perda de taxa de frequenta, é uma perda de proporção de tempo perdido, entendeu? Vai ser um proporcional de tempo perdido. E aí depende de qual que é a métrica que a sua empresa, que a sua organização entende que é mais adequada para o seu planejamento, tá bom? Tá bom. Obrigada. Imagina. Vamos lá. Recursos que reduzem o absenteísmo. Como a gente falou, implantação de qualidade de vida no trabalho. Gente, a grande parte do absenteísmo está muito direcionado a isso mesmo, tá? Eu vou contar uma situação que está acontecendo na antiga empresa da minha esposa, né? Todo mundo sabe que ela era enfermeira e ela teve que sair por conta aí da situação de saúde dela, mas ela ainda tem contato com o pessoal. E nesses dias ela estava conversando com um pessoal lá, onde falou que um dos funcionários ele está abandonando o cargo, né? Durante um determinado tempo. Por quê? A empresa que ele trabalha, ela não tem o hábito de mandar a pessoa embora. Geralmente ela deixa a pessoa fazer lá o que quer até que ela peça as contas, né? Isso obviamente gera uma insatisfação muito grande nessas pessoas que trabalham já há algum tempo e às vezes querem se desligar, e essa empresa necessariamente não faz nenhum tipo de acordo. Simplesmente ela prefere o funcionário sentado numa cadeira do que fazer o desligamento dela para pagar os direitos trabalhistas. Então ele está se ausentando, né, da posição dele. É uma posição, como é que fala, de gerenciamento, uma posição importante, justamente para ver se ele força essa situação. Claramente a gente percebe nessa situação que é um descontentamento grande. E o problema é que ele não está gerando prejuízo só para a empresa. Ele está gerando prejuízo para os clientes dessa empresa que utilizam os serviços, né? No caso, é um hospital. Então, é um tipo de situação que vai além, né, do processo da questão trabalhista. Mas, né, quando o funcionário está insatisfeito, às vezes faz coisas que ele nem pensa direito o que está fazendo, né? Somos seres humanos, todo mundo está passivo a tomar uma atitude ruim, uma decisão ruim em qualquer momento das nossas vidas, né? Então isso é muito preocupante. E parece que ao invés dessa empresa verificar essa situação e tentar conduzir ela de uma forma que não ultrapasse, né, essa linha tênue, né, entre a possibilidade de acerto e a possibilidade de ter problemas, fica cada vez mais difícil conseguir ter o controle da sua equipe com relação a isso. Algumas coisas, né, que vão ajudar dentro dessa questão do trabalho é o quê? Redução do estresse, melhoria da motivação das pessoas, sensação de acolhimento do funcionário, né, e quando possível, né, serem prestigiados, estimulação da adoção de um estilo de vida mais saudável, uma integração bem feita, né, com todas as áreas, porque também tem empresa que faz uma integração que eu vou falar para você, era melhor nem fazer, né? Olha, esse daqui é a área contábil, esse daqui é a área de coisa, você abre o corredor, vai passando o corredor, as pessoas vão abrindo a porta e tá bom, no outro dia já tá na função dele, meu Deus. Isso não é integração, né? Isso daí é só apresentar aonde é a porta do banheiro e onde é o cafezinho, né? E, obviamente, tentando de todas as formas melhorar o clima organizacional. Para vocês terem ideia, o tamanho e importância, né, do clima organizacional hoje nas empresas, a grande maioria delas já atrela esse índice para o bônus e premiações no final do ano de praticamente quase todos os colaboradores, né? Então, assim, se paga para a empresa trabalhar bem. Olha que situação, né, que vivemos. Mas é uma constante. A gente sabe que, principalmente com o advento da tecnologia, as cobranças estão cada vez mais atribuídas a nós, né? E isso, obviamente, vai gerando uma carga de estresse muito grande, né? E situações de doenças como burnout e outras, como a gente já falou, através disso, né? Como que a gente pode chegar nessa situação? Eu não vou falar todas, mas algumas que são interessantes para nós, ó. Palestras educativas, artigos médicos sucintos, adoção de estilo de vida saudável, cartazes educativos, estímulo ao controle de peso, enfim, motivação por especialistas, qualquer situação que você consiga melhorar o clima,
satisfaz muito e ajuda muito no controle dessa situação, tá? Aí tem mais uma outra lista, né? Não vou, como o material vai ficar aí para vocês, não vou ficar lendo todos e nem explicar um a um, porque obviamente vai depender muito da adaptabilidade de cada empresa e como isso impacta, né, dentro dos negócios da organização. Mas uns 2 ou 3. A análise da organização do trabalho, identificando pontos que precisam ser corrigidos, aprimoramento dos conceitos modernos de gestão, evitar medidas de multifuncionalidade e desvio de função, enfim, ergonomia adequada, né, para a realização do trabalho, principalmente quem trabalha de escritório, né, não ter dores nas costas, enfim, e outras situações. Até essa parte aqui, alguma dúvida? Alguém na sala? Não. Não tem ninguém na sala ou não tem dúvida? Não, deve ter. Eu tô falando que nenhuma dúvida. Então tá bom. Fico mais feliz que eu não estou falando ao Léo. Estamos aqui. Então tá bom. Para isso, né, nós temos alguns índices. Esses índices a gente já até viu no último semestre, então também vou ser um pouco mais sucinto também, para não ficar tomando muito tempo, tá? Mas um deles principais é o índice de turnover, né? Só alguns conceitos, novamente, indica uma flutuação de pessoal da organização, expressa por índices mensais, ajuda na realização de diagnóstico e implantação de plano de ação, permite a identificação das áreas ou setores que têm uma movimentação exacerbada, e essa relação percentual ajuda a entender quanto à taxa de admissão e demissões aí também, tá? O cálculo dela, você já tem alguma familiaridade, mas só repassando. Você tem aí as admissões mais os desligamentos dividido por 2 vezes 100, divididos pela média de pessoas, de colaboradores dentro do período, né? Como a gente já falou, essa média é estipulada entre as entradas e saídas, né? E do número de fechamento aí do mês anterior. Como assim, professor? Você tinha 100 funcionários no primeiro dia do mês. Aí você, de repente, no decorrer do mês entrou 10 funcionários, foi para 110. E saíram 5 funcionários, foi para 105. Chegou no último dia 30, qual que é a sua média? 102,5. Por quê? Você pegou a tua média lá dentro do período, somou aquelas entradas e abstraiu as saídas, e você vai ter a média dentro desse período aí de contratações, tá bom? Feito esse número, nós temos aí também o cálculo que é expressado só por demissões. Ou seja, aí você quer saber qual que não é só a parte de turnover, mas quantas demissões em média a minha empresa faz. Você vai pegar as demissões vezes 100 dividido pela média também do período de funcionários. Depois nós temos aí por departamento ou setor. Cálculo praticamente o mesmo, mas o que a gente faz? A gente acrescenta os recebimentos de pessoas por transferência e a transferência de pessoas para outros departamentos, né? Então não é um desligamento nem uma contratação, mas sim aquelas que acabam sendo atribuídas de outras áreas e aquelas que a gente cede para outras áreas dentro desse contexto, e o resto do cálculo é praticamente o mesmo. Causas de rotatividade: oferta de procura de outros mercados, conjuntura econômica, oportunidades disponíveis. Internos: política de recompensas, relação entre liderança e liderado. Ou seja, não vou ser redundante, tudo aquilo que a gente falou. Mas se vocês prestarem atenção nos fatores internos, se a gente parar para olhar, rentabilidade e pagamento praticamente não aparecem. Vocês perceberam? Todas elas estão diretamente ligadas aí com o clima organizacional. Quais os custos, né, que gera o turnover para as organizações? Bom, primeiro, custos primários: recrutamento e seleção, despesas de manutenção, gasto com anúncio, teste, seleção, avaliação, serviços médicos de admissão e demissão, registro e documentação, formulários, impostos, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe que vão gerar algum tipo de custo aí para o empregador. Integração, custo com desligamento,
Custos secundários, reflexos na produção, aquilo que eu estou passando direto, porque é aquilo que a gente já conversou desde o ano passado. Custa muito mais você trocar uma pessoa do que necessariamente você treinar uma pessoa, justamente porque toda aquela expertise vai junto com ela, né? E outros fatores, reflexo da atitude no pessoal, gera aquela imagem, né, de empresa que não segura ninguém, ou não fica ninguém, então talvez não seja uma empresa boa de se trabalhar, né? Isso denigra um pouco no mercado e gera essas outras situações. Custos secundários, extra laboral, né? Despesa aí com temporários, despesa com adicional de produção, elevação de custo de produção, aumento de turnos, justamente para que um turno a mais aí consiga suportar a falta daqueles que saíram e outras situações dentro desse processo. Outros, operacionais, redução da produção, bom, é praticamente a mesma coisa, só que do outro lado, né? Redução da produção, o custo de material desperdiçado, ocorrência de acidentes, porque obviamente menos pessoas mantém a produtividade, as pessoas trabalham mais, ficam mais cansadas, estão mais suscetíveis a ter algum tipo de acidente aí dentro desse contexto, tá ok? Por enquanto, dentro desse primeiro material é isso. Alguma dúvida deste material, obviamente? Então, no caso, sobre a pergunta da prova, seriam essas algumas das ferramentas utilizadas pelo RH? Essa é uma das. Né? Mas com certeza não vai ter essa pergunta na prova não, pode ficar tranquilo, tá? Pelo spoiler. Se tiver e eu utilizar, com certeza não vai ser nesse formato tão simplório não, pode ficar tranquilo. Tá ok? Com certeza não. Não, mas fiquem tranquilos que não tem nada planejado para atrapalhar ninguém não, tá bom? Pessoal, 8:06. Tem mais um outro material, ele é um material um pouco mais curtinho, tá? Sobre a retenção de talentos. Vocês querem dar uma pausa aí de 5 minutos para tomar uma água, fazer um xixi e aí a gente já retoma? Ou a gente vai direto? Intervalo! Intervalo. Então tá ok, são 8:07. A gente retoma 8:15? Beleza? Beleza? Pode ser. Então, Beleza. daqui a pouco já estou com vocês aí. Um abraço e até daqui a pouco. Opa, retornamos? Já estou aqui. Maravilha. Acho que podemos, né? Podemos. Seguimos então com o segundo material. Segundo e último. Fiquem tranquilos que não vai ter mais do que... Deixa eu ver aqui. 48 slides. É bem rapidinho. Tá maluco. Tá repreendido. Retenção de talentos. Tem que repreender o teu talento na tua empresa mesmo. É verdade. Ai. Todos já têm aí, conseguem visualizar o material? Eu consigo. Pra mim tá pequeno. Então 28. Deve ser porque eu tô com o celular, porque tá muito baixo, pequeno. Pode ser, porque muda, né, o processo de configuração de tela. Tá maior. Sim, eu tô acompanhando só você falando, porque eu tô enxergando nada. Nem de óculos e nem sem. Dá pra aproximar, no meu dá pra aproximar, como se tivesse vendo pra, sabe? Então, quando eu aproximo, além de ficar vesga, fica embaçado. Acho que eu tô com vesga. Olha, eu tô dando risada, mas tô dando risada com
com um pezinho atrás, porque eu Tá igual, eu né? tô nessa mesma faixa, meu. A minha esposa que fala, caramba, meu, quando você vai mandar fazer o seu óculos? Eu não sei porque eu trouxa tô resistindo, né? Não vou ficar mais novo. Né? E a tendência é só piorar. Mas, enfim. Seguimos, então? Todos já conseguem visualizar o material? Já. Retenção de Ele talento. está disponível na. Perdão. Pode falar, desculpa. Ele está disponível na liga? Vou disponibilizar os dois assim que a gente terminar a aula. Tá bom, aí depois eu dou uma olhadinha então. Isso, Valeu. porque como foi um material, foram materiais que eu tive que fazer um resumo, então eu acabei pegando o dia para fazer isso hoje, tá? Por isso que eu não postei junto, mas lá depois eu vou colocar os materiais que eu tô passando, mais o link do YouTube com a videoaula e depois com a atividade assíncrona que a gente tem que passar para vocês também, tá bom? Tá ok. Maravilha. Bom, a gente também já falou bastante de retenção de talentos no semestre passado, mas é mais uma repincelada aqui dentro desse processo com um visual um pouco mais direcionado com as métricas, né? Já não mais só olhando o que se deve ser feito enquanto organização de gerenciamento para poder reter, mas entender quais são os índices que são responsáveis para a gente mais ou menos ter uma ideia se a gente tem a possibilidade de estar retendo ou não as pessoas que estão junto com a gente dentro desse contexto. Retenção de talentos. Tem um videozinho aqui. Vê se tem áudio para Você vocês. já parou para pensar que o sucesso de uma empresa depende da qualidade da sua equipe? Por isso é tão importante identificar pessoas. Então, maravilha. Tô colocando desde o início de novo, tá? Retenção de talentos. Você já parou para pensar que o sucesso de uma empresa depende da qualidade da sua equipe? Por isso é tão importante identificar pessoas na quantidade e com as competências certas. Mas quem são os empregados que as empresas tanto buscam? Um talento é alguém que se identifica com a missão, a visão e os valores da empresa. Tem potencial para se desenvolver e crescer com o negócio. Percebe o que deve ser feito e realiza suas tarefas cada vez melhor. Nossa proposta é ajudá-lo a tornar sua empresa atrativa para que você tenha os melhores empregados. Como se comporta um talento? Em geral, eles sabem que sempre há uma maneira melhor de fazer o trabalho. Cumprem prazos e apresentam os resultados com qualidade. Buscam ampliar seus conhecimentos, compartilham o que sabem e se comunicam com clareza. Extrapolam as encomendas, pois a meta é um referencial a ser expandido. E aí cabe uma pergunta. Como encontrar pessoas com esse perfil? Como inspirá-las para que permaneçam? Por menor que seja o negócio, a consistência de como a empresa gerencia pessoas é o ponto de partida. Conheça os processos mais importantes. Desenho de cargos. Descreva os requisitos, responsabilidades, atribuições e competências de cada cargo. Assim fica definido o perfil de quem vai ocupá-lo e será mais fácil selecionar e reter os talentos. Recrutamento e seleção. Veja se é possível recrutar internamente. Muitos talentos estão dentro da própria empresa. Se não, recrute no mercado. Destaque os diferenciais da vaga e anuncie onde há mais chance de encontrar quem você precisa. Na entrevista, peça para o candidato relatar situações onde aplicou as competências exigidas no cargo. Integração e ambientação. Apresente os setores e colegas. Assim, o novo empregado ficará mais seguro na função. Oriente-o sobre o trabalho e esclareça suas expectativas em relação a ele. Elabore um manual com as práticas aceitas e as não permitidas pela empresa. Remuneração. Salário nem sempre é o fator mais importante para reter talentos. Quando o ambiente é bom e há perspectiva de crescimento, muitas pessoas estarão dispostas a trabalhar por uma remuneração um pouco menor, desde que compatível com o mercado e com a função. Gestão do desempenho. Monitore como cada empregado realiza suas atividades. A gestão do desempenho permite definir e negociar metas, acompanhar o empregado, avaliar, dar feedback e formular planos de melhoria. Treinamento e desenvolvimento. Capacitação é fundamental, pois talentos são movidos pela possibilidade de crescer. Se o empregado apresenta deficiências,
treine-o e depois avalie os resultados. Liderança e ambiente de trabalho. Proporcione uma liderança eficiente e um ambiente de trabalho saudável. Isso aumenta a produtividade e o nível de satisfação da equipe. Outro desafio é saber como motivar os talentos. No livro Motivação 3.0, Daniel Pink, referência em gestão e comportamento, afirma que a motivação que funciona é a que está no íntimo de cada um. Ganhos financeiros são bem-vindos, mas liberdade, desafio e iniciativa são mais importantes. O modelo utilizado nas empresas é incompatível com o mundo atual, pois acredita que as pessoas, se premiadas ou punidas, produzem mais. Esse tipo de motivação pode extinguir a motivação interna, alimentar o raciocínio curto prazo e limitar a criatividade, além de ser viciante. Cenouras e chicotes, em geral, podem não funcionar. Mas o que alimenta a motivação? São 3 ingredientes: autonomia, excelência e propósito. Autonomia é a possibilidade da inovação, organização do próprio tempo, a relação do trabalho com projetos pessoais e a atuação em equipes auto-organizadas. Excelência é o desejo de se tornar melhor em algo importante para si, com esforço e persistência. E propósito é a vontade de realizar cada tarefa pela sensação de que seu trabalho não é apenas cumprir as atividades inerentes ao emprego, e sim algo maior. Aqui vão dicas sobre como lidar com os talentos para estimulá-los a ficar e investir sua energia na empresa. Reconheça-o por sua competência e permita que ele represente a empresa perante clientes e fornecedores. Estimule, valorize e recompense as boas ideias. Dê autonomia para executar tarefas. Cuide do ambiente, das relações e proporcione qualidade de vida. Envolva-o na elaboração de estratégia e compartilhe resultados, inclusive financeiros. Invista em capacitação. Formule um plano de remuneração atraente, salários mais benefícios e critérios claros para a promoção. E lembre-se, o papel do líder passou a ser identificar, desenvolver e manter por mais tempo empregados diferenciados antes que eles sejam contratados pelos concorrentes. Retenção de talentos. Maravilha. Todos acordados aí ainda? Sim. Que bom! pessoal tá engajado, tá todo mundo acordado ainda, tá ótimo. Perfeito, então a gente viu, né, um pouco da importância do que leva. Mais uma vez, a gente ficou claro pra gente que a cultura organizacional ela é outra responsável dentro desse processo e, obviamente, as métricas de aferimento, né, de aferição em relação à retenção de talentos, ela é diferente. Por isso que o RH tem essa função de mediador dentro das expectativas dos seus funcionários. Eu trouxe, tá aí no material para vocês, provavelmente está bem difícil de vocês visualizarem, porque para mim aqui também está difícil, né? Mas onde tem a pirâmide de Maslow, né? Que é a pirâmide das necessidades básicas do ser humano. No lado direito. No lado esquerdo de vocês está uma outra pirâmide, só que mostra com relação o que é importante, o que se considera importante para um empregado com relação para um talento, a sua definição de ficar ou não dentro do trabalho. Se a gente pegar e olhar a parte de baixo da pirâmide do lado esquerdo, a gente vai ver que a parte de remuneração fixa e variável ela está atrelada à parte de segurança e fisiologia, que é a parte de segurança do ser humano mesmo, da pirâmide de Maslow, né? Todo o restante, você pode perceber que ela é considerado processo motivacional para assegurar, reter esse talento, que tá o quê? Realização pessoal, autoestima, autoconfiança, né? Tudo que traz aí, que agrega para esse funcionário se sentir mais motivado em continuar. Aqui a gente tem uma matriz que mostra, né, um processo que pode ser utilizado justamente para a gente poder definir, né, que grau que nossos funcionários estão. Eu gosto muito de usar a matriz porque ela, de forma simples, consegue mostrar aonde, né, nós estamos em relação aos processos e a gente consegue definir estratégias, né, e plano de ação para chegar onde a gente quer. Então ali rapidamente, só para a gente ver, nós temos ali a disposição e apropriamento, né? E depois no eixo X, desempenho. Quanto mais longe e mais alto é onde a gente encontra o talento, né?
que é onde está a disposição. Por quê? Ele tem um alto índice de disposição e um alto índice de desempenho. Os demais, como no 2, é aquele cara que ele tem um bom desempenho, mas ele é acomodado. Né? Então, qual que é o nosso papel? Gerar situações que desacomode dele para ele chegar no talento. O que está no 3 é aquele que a gente tem que encaminhar esse cara para alguma forma, porque ele tem baixo desempenho e baixa disposição. E o 4 é aquele que tem uma boa disposição, mas tem que ter um direcionamento nele para que ele se torne talento e melhore o seu desempenho. Então, assim, através de algumas métricas, a gente vai conseguir também estabelecer como chegar a esse ponto, né, com esses talentos dentro dessa questão. Uma frase aqui, né, que diz que a empresa não tem responsabilidade de desenvolver as pessoas, mas ela tem que oferecer os meios para que isso aconteça. Lembrando que qualquer desenvolvimento pessoal, gente, é de responsabilidade nossa, não da empresa, tá? A empresa, ela tem que dar os meios para que você realmente proceda e consiga se desenvolver, mas o interesse, a vontade tem que ser sempre nossa. Para que a gente consiga fazer esses cálculos, bom, primeiro a gente tem que entender que taxa de retenção é um índice que permite saber quantos funcionários ficam na empresa dentro de determinado período, né? Período também a se propor. Um dos itens desse cálculo é a taxa de turnover, mas que foi que a gente já mostrou lá atrás. Então, para não ser redundante, a gente fez uma taxa aqui onde o índice, né, de turnover aqui, ó, ficou em 16%, 16,66%. Logo, quando eu aplico isso na fórmula para a taxa de retenção, no exemplo acima, eu sei que 120 funcionários correspondem a 100% dos meus colaboradores. Sabendo que o meu turnover é de 16%, automaticamente eu subtraio do meu total e eu sei que a minha taxa de retenção é de 83%. É uma taxa boa? Depende. Sua empresa é uma empresa que tem caráter... Oi, pode falar. Alguém? Não, professor, desculpa, foi a Bencinha aqui. Sem problema nenhum. Eu acho que ele gostou do assunto, deve ser por isso. Então, a gente sabe, é uma taxa boa, uma taxa ruim? Depende, né? Qual que é o segmento da tua empresa? Por exemplo, se a gente falar de uma empresa de telemarketing, se é uma taxa excepcional, ela não é boa, ela não é excelente, ela é excepcional. Por quê? É um tipo de trabalho que tem um turnover muito alto. Geralmente é o primeiro trabalho da maioria dos jovens, eles ficam pouco tempo, né, só para ter lá um primeiro registro, vão procurando outras oportunidades no mercado e assim que conseguem outra coisa com salário às vezes até igual, acabam saindo do telemarketing, né? Dado aí o alto índice de estresse e obviamente, né, muitas vezes não corresponde necessariamente às suas formações. Se a gente está falando de uma empresa que de repente, por exemplo, uma montadora que tem uma característica de ter funcionários trabalhando para ela durante diversos anos, é uma taxa considerada mediana. Por quê? O ideal seria acima de 95%, porque é uma empresa que tem uma característica que retém e mantém as pessoas. Alguns benefícios que a gente tem com a retenção de talentos: maior engajamento na marca, maior produtividade, melhor experiência com o cliente, cultura organizacional fortalecida, melhor relação de trabalho, né? Outras situações que a gente pode desenvolver. Outro índice que é importante que a gente pode ter aí também como base, né, para alguns outros cálculos é o headcount, que também, se eu não me engano, a gente já falou dele nas últimas aulas, no semestre passado, que é a contagem total dos nossos funcionários, né? É um importante indicador para os recursos humanos, porque justamente ele consegue tratar e analisar quanto à movimentação de funcionários dentro da empresa, né? Muitas vezes a gente tem funcionários inchando um determinado departamento e outros faltando em outro, aproximadamente. E ter esse controle também pode ajudar dentro dessa questão. Sem falar que está diretamente ligado aos custos operacionais da própria organização, né? Ter gente demais inchando, obviamente, são mais salários, mais benefícios, mais situações governamentais aí, impostos que a gente tem que pagar com relação a isso. Para que a gente pode usar, né, alguns dados que a gente pode utilizar o headcount? Funções críticas do cenário atual, mão de obra, né, que está sendo empregada se é suficiente para atender as metas,
se há necessidade de capacitação, investimento ou até contratação, movimentação de liderança, enfim. Dentro das empresas, existem aí 3 defasadores de importância, né? Primeiro, para os recursos humanos. A gestão pode tomar decisão com relação aí à segurança, necessidade de reestruturação, promoção e processo de capacitação e treinamento. Para a projeção dos orçamentos, tem um impacto considerável financeiro, que é o que eu falei atrás, tanto na folha de pagamento como com os encargos trabalhistas. E projeção estratégica, né? Gera aí uma movimentação. Quanto maior o número de pessoas, a gente tem que entender que mais dificilmente a gente vai chegar num clima organizacional, numa cultura empresarial melhor e mais fácil, vamos dizer assim, né? Fica mais complexo você ter essa cultura melhor estabelecida dentro desse processo, porque quanto mais pessoas, mais culturas diferentes, maiores vivências, maiores vícios, né, dentro das organizações, tudo isso que a gente tem que ir quebrando no meio do caminho, né? Indicador de frequência de funcionário. Bom, a gente já viu lá atrás também, eu não vou ser redundante, mas que também é um importante índice para ser utilizado justamente para verificar se a gente está conseguindo ter sucesso e efetividade na retenção desses talentos, né? Ou seja, se eu tenho um índice, uma frequência muito grande de rotatividade, quer dizer que eu estou fazendo alguma coisa errada que eu não estou conseguindo estabelecer para que eles fiquem dentro da minha organização. E obviamente, se tem um grande período que eles ficam, é porque a gente está seguindo no caminho certo também. Mas cuidado, ter eles muito tempo não quer dizer que não tem que ter aprimorações ou modificações dentro do processo de cultura organizacional. O cálculo do indicador de frequência é o mesmo que a gente passou ali atrás, né? A presença dividido pelos dias trabalhados vezes 100. Você vai ter o percentual dentro desse processo. Temos aqui algumas regras da BNT, da CLT, com relação à frequência. Aí eu deixei mais como característica aí de curiosidade para vocês. Então depois você dê uma olhadinha, pode até ver até na convenção da empresa de vocês, né, que isso vai facilitar bastante o entendimento. E aqui eu deixo uma atividade para vocês fazerem depois, tá? Façam essa atividade aqui e depois respondam, né? A gente vai corrigir ela na próxima hora, tá ok? Dúvidas? Não. Pergunta? Não, tranquilo. Chutes no esôfago? Tranquilo, pessoal? Tranquilo, vai ter dúvida só na hora da prova, só. Isso eu tenho certeza. Todas. Isso daí eu tenho certeza absoluta. Pessoal, eu preciso agora... Opa, desculpa. Eu preciso agora, então, que vocês coloquem o nome de vocês no chat. O nome completo. Para que eu possa atribuir a chamada aí no dia de hoje, tá? Tem uma pergunta lá no chat, professor. Vou ver agora. Pergunta para ele, por favor, sobre o projeto. É para entregar a primeira fase na planilha, é para preencher a planilha e colocar no slide. Como é que põe, que escreve aqui quando você tá assim? Eu não sei. No canto inferior direito, você vai ver um balãozinho ali que parece de WhatsApp. Você clica nele e coloca lá o teu nome. Você vai ver, tem um i de informação, 2 bonequinhos que mostra as pessoas que estão compartilhando com você, e o terceiro é esse ícone de mensagem. Ô, Brau, Oi. vem cá. Desculpa, eu entendi que é pro. Com relação à atividade. Deixa eu ver. Que eu também agora não lembro da de vocês. Se eu não me engano, foram passados 5 planilhas ou 4 planilhas em Excel? Bom, de qualquer forma, vocês vão entregar para mim um relatório em Word, tá? Com as informações da planilha 4 e 5, tá? Aonde vocês escolhem as 2 empresas, tá ok? Se eu não me engano, eu pedi 2 empresas de segmentos diferentes.
E aí vocês vão colocando as informações. Obrigado, amor. Obrigado mesmo. Vocês vão colocando as informações que foram solicitadas. Eu sugiro que vocês façam no formato de Word, porque vocês vão ver que tem algumas perguntas que só aquele espaçozinho que eu deixei lá no Excel não é suficiente. Eu fiz no Excel porque fica mais fácil a visualização e para passar para vocês, tá? Mas é legal que vocês façam no Word. Preencham a planilha 4 e 5 com todas as informações que são requeridas, ou aquelas que vocês conseguirem. Caso tenha alguma que vocês não consigam, não tem problema, deixa em branco que a gente vai vendo como a gente atribui para a fase 2. E se possível, por gentileza, não é obrigatório, tá? Para todos os professores, todo mundo entrou de acordo que só o líder de cada grupo mandaria no mentor para nota. Eu estou pedindo a gentileza do grupo todo mandar o trabalho na liga. Por quê? Fica mais fácil para eu fazer a correção. E não corre o risco de eu pular alguém dentro dessa correção. Quando vocês mandam um trabalho com o nome de todo mundo, eu tenho que ficar caçando o milho e procurando o nome de cada um, porque no mentor não é por ordem nem de RH, nem de RA e nem de alfabética. Então, a possibilidade de eu achar que corrigi e não corrigir é grande. Então, se houver essa possibilidade, eu agradeço. Se não, a gente segue com o padrão normal. Tá ok? Respondi? Professor, deixa eu só tirar uma dúvida. Pode falar. O primeiro trabalho, a fase 1, ela tem que ser em Word, não pode ser a apresentação PowerPoint? Olha, eu prefiro que seja em Word, porque é aquilo que eu falei. Vai acabar trazendo mais informações. Mas se você quiser mandar em PowerPoint, pode mandar também. Desde que haja o cumprimento dos requisitos que eu solicitei lá, tá? Sim, não, é que eu fiz de acordo com o que você solicitou, mas eu já fiz em Word, eu já montei. Mas se o senhor quiser Na verdade, eu montei em PowerPoint, perdão. Mas se o senhor quiser em Word, eu convertia via... Se tinha como fazer alguma coisa. Não há necessidade não. Pode mandar já. Só você só grava a apresentação que você fez em PowerPoint em PDF, tá ok? Para não ficar um arquivo. Tá bom. Isso, para não ficar um arquivo muito grande, tá? Ok. Aí eu consigo visualizar sem problema nenhum também, tá? Tá bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, eu também não tô achando o chat. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui para vocês. Pelo menos para mim ele aparece. Rô, é nesses 3 pontinhos que fica aí no canto, mensagens na chamada. Ah, tá. Achou? Obrigada, querida. Peraí, professor. Isso, é isso. É isso mesmo. É que para mim aparece diferente aqui. Todos conseguiram colocar o nome? Sim, eu consigo. Sim. Professor, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Eu posso fazer o market share pelo capital social das empresas que a gente pegou e dos concorrentes? Qual métrica que você vai utilizar o capital social? É para fazer um gráfico lá na posição de mercado. Então, mas o capital social não tem nada a ver com market share. Não, peraí, eu tenho que... Market Depois share é posição de mercado. É o quanto ele representa em um mercado frente aos seus consumidores. Sim. Por exemplo, se a empresa vende um determinado tipo de produto que ninguém mais vende, o market share dela é de 100%. Fabiana, você pode... Pronto. Desculpa. Tá me ouvindo agora? Sim. Se a sua empresa, por exemplo, ela não tem nenhum concorrente dentro de um mercado consumidor, o market share dela é de 100%, porque só ela domina aquele mercado. Sim. Se ela tiver mais um concorrente nesse mesmo mercado e ela vender 60% do consumo daquele mercado, o market share dela é 60% e o do concorrente é de 40%. Tá? Isso. Foi isso que eu fiz. Tá, por isso que eu tô falando. Não tem nada a ver com capital social. Capital social é a introdução de capital que a empresa faz para abrir a pessoa jurídica. Por isso que eu tô falando, tá?
Eu acho que você deve ter Então, falado do faturamento. Tem que pegar, então, a posição do mercado mesmo delas. Você pode utilizar o faturamento da empresa. O faturamento pode ser um índice que a gente pode ter como market share. Tá? Mas o capital social não, tá bom? Tá bom. Quem levantou a mão? Eu, Pro. Essa é a minha pergunta. Referente ao faturamento. Eu já fiz a parte de market share e aí eu coloquei, né, que é a fatia de mercado. E aí eu queria saber se precisa colocar valores ou não. Só explicando. Não, né? Só preciso que você explique qual referência. Por exemplo, você colocou faturamento, correto? Não, eu tô perguntando se precisaria pôr. Não. Você não precisa pôr. Não precisa pôr os valores. Mas o que você precisa me dizer é qual que é a métrica que você está utilizando para esse market share. Market share é posição de venda de mercado. Se você está utilizando faturamento, você tem que me explicar então. É o faturamento referente à venda de determinado produto ou serviço. Não precisa pôr valor, mas você tem que me explicar o que, tá bom? Beleza, então. Obrigado. Mais alguma pergunta? Alguém mais? Todos colocaram o nome? Sim. Sim. Então, pessoal, agradeço a todos, tá? Tenham um excelente final de semana. Fiquem bem. Não bebam demais, tá? Por favor. E a gente se vê segunda-feira na faculdade, se Deus quiser. Pro, boa noite, bom final de semana. Boa noite, um beijão e um abraço pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.